Quem nunca se perguntou o que as paredes guardam? Elas são testemunhas silenciosas de segredos e descobertas capazes de alterar a história de uma casa. Desde raridades encantadoras a revelações intrigantes, que a última vai te surpreender muito. Apresentamos agora as 10 surpresas incomuns encontradas dentro das paredes de casas. Número 10. 880 mil abelhas. Em 2019, uma família em Granada, na Espanha, suportou um zumbido bizarro e vibrante vindo de trás da parede de seu quarto por mais de um ano. Um dia, eles decidiram que já era suficiente, e finalmente derrubaram uma parte da parede do quarto. Descobriram que uma enorme porção da parede era o lar de uma enorme colmeia com mais de 880 mil abelhas. Felizmente, eles contataram um apicultor para o trabalho, então o homem sabia o que fazer. Mesmo para um especialista, 880 mil abelhas era um número impressionante para realocar. Ele deduziu que, com base no tamanho da colmeia, o enxame estava vivendo nas paredes há pelo menos 2 anos. Um enxame considerável como este não é tão surpreendente, já que uma rainha pode facilmente pôr até 1.400 ovos por dia. O apicultor compartilhou que ajudou a remover mais de 500 mil de abelhas das propriedades das pessoas, e se há algo que ele poderia aconselhar, é para as pessoas nunca tentarem remover colmeias por conta própria. Então, se algum de vocês conhecer alguém que tenha um problema com abelhas, os aconselho a chamar um profissional para realocar elas. Número 9. Ratos e gatos mumificados. Acho que você realmente pode dizer que ama gatos, se um gato mumificado ainda parece adorável para você. Eu estou me referindo a mim mesma. Esta figura mumificada bizarra foi encontrada selada nas paredes de uma antiga casa de campo no país de Gales. O gato estava tão bem preservado que ainda tinha seus dentes e garras, e sua forma ainda estava praticamente intacta. Agora você provavelmente está pensando como o gato acabou atrás da parede de uma loja. Em algumas partes da Europa, acreditava-se que selar um gato atrás da sua parede afastaria efetivamente os espíritos malignos. Especialistas em bruxaria e folclore compartilharam que centenas de anos atrás, os gatos eram deliberadamente selados vivos nas paredes das casas. Isso deveria afastar bruxas, o mal-olhado, má sorte e qualquer praga que quisesse entrar nas instalações. Este gato mumificado é apenas um de vários encontrados em toda a Europa. Felizmente, essa prática cruel parou há séculos. Esperançosamente esses companheiros felinos permanecerão para sempre seguros e bem alimentados nas casas das pessoas. Número 8. Óleo das paredes. Se você visse um líquido suspeito, tipo óleo, saindo aleatoriamente das paredes de sua casa, qual seria a sua reação inicial? Se você perguntasse aos proprietários, George e Lena Tem, descobriria que a crença inicial deles era que o óleo era um presente divino de Deus. Em 2018, a história do casal se espalhou na internet. O casal afirmou que cinzas e óleo vazavam das suas paredes, o que era totalmente inexplicável e não teria outra origem além de um milagre sagrado. Mas essa não é a única razão pela qual eles afirmaram que o óleo é milagroso. Não só o líquido tinha propriedades curativas, mas também ajudou um casal supostamente infértil a finalmente engravidar. Há até alegações de que o óleo curou uma mulher com câncer. São alegações incríveis, mas há outras razões pelas quais as pessoas passaram a acreditar no milagre na casa da família Tem. O momento em que o óleo apareceu, coincidiu com a morte do filho de 17 anos do casal, em um acidente de carro. Isso foi em 2009, e desde então, o óleo vazou pelas paredes da casa deles, e o casal acreditou que era a manifestação do espírito do seu filho. O casal até compartilhou que encontraram o aniversário do filho escrito nas paredes. O garoto sempre foi religioso e ao longo de sua curta vida, carregou continuamente um rosário, e até tinha uma cruz tatuada nas costas. Esta é uma história bastante convincente, mas também é o fato de que a família nunca tentou ganhar atenção, dinheiro ou influência com o número de visitantes que recebem a cada ano, a maioria deles desesperados por um milagre.
Não seria difícil para o casal cobrar dinheiro, mas eles nunca o fizeram. Por esse motivo, muitos acreditam que suas intenções são puras e suas afirmações não são motivadas por nada além de compartilhar o que acham ser a verdade e ajudar as pessoas. Número 7. Sapatos de 300 anos. Uma equipe de manutenção na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, fez uma descoberta inesperada atrás de uma parede. Um sapato esquerdo bem desgastado, mas bem preservado, com a marca de fabricação, fazendo os especialistas acreditarem que ele tem cerca de 300 anos, pelos padrões atuais. Este sapato é similar ao gato mumificado que mostrei anteriormente, exceto que é um objeto inanimado que não estava vivo quando foi selado atrás da parede. Aparentemente, em algumas partes da Europa, acreditava-se que além dos gatos, os sapatos também faziam um bom trabalho para afastar magia maléfica. O prédio foi inicialmente construído entre 1598 e 1602, mas os especialistas afirmaram que o sapato pode ter sido inserido em uma das paredes entre o final do século XVII e o século XIX. Acho seguro dizer que muitos europeus antes do século XX tinham uma forte crença em espíritos malignos. Número 6. Primeira edição do Gibi do Superman. Você não precisa ser um entusiasta de quadrinhos ou colecionador para perceber o quão caro seria uma primeira edição de um gibi, especialmente se ele apresentar um dos mais populares super-heróis até hoje. O mundo conheceu o Superman pela primeira vez em junho de 1938, graças ao artista Joe Shuster e ao escritor Jerry Siegel. Esse super-herói apareceu pela primeira vez na primeira edição de uma antologia, a Action Comics número 1. Foi um enorme sucesso em seu lançamento, mas por algum motivo estranho, alguém decidiu escondê-lo nas paredes de sua casa e usá-lo como isolante. Bem, acho que não era tão caro naquela época, ou talvez o avô ou pai de alguém na época tenha encontrado o gibi pela casa e pensou que seria um substituto barato para um isolante real. Avançando para 2013, um homem chamado David Gonzalez, que trabalhava como renovador, comprou uma casa por $10.100. Era uma casa decadente que precisava de um pouco de trabalho, mas ele já era um renovador, então estava confiante de que poderia reformar o lugar rapidamente e transformá-lo em uma nova casa. Isso acabou sendo o melhor investimento que ele fez. Enquanto removia as paredes, ele notou uma cópia da Action Comics número 1, em uma condição surpreendentemente boa. Após uma rápida pesquisa, ele reconheceu imediatamente seu valor, e após leiloá-lo, os lances alcançaram incríveis $127.000. Se o gibi estivesse em melhor estado, poderia ter facilmente rendido $2.161.000. Este pedaço de papel acabou sendo mais caro do que a casa. Número 5. Um quarto secreto. Em 2021, uma mulher chamada Samantha ficou surpresa quando descobriu um apartamento vazio, atrás das paredes do banheiro dela. Sim, você ouviu direito. Samantha primeiro percebeu um ar frio, que aparentemente vinha do nada em seu banheiro. Ela deduziu que deveria haver uma fonte para o ar frio, e após examinar todos os cantos de seu banheiro, encontrou um pequeno buraco atrás de seu espelho, onde descobriu outro apartamento. A maioria das pessoas provavelmente entraria em contato com as autoridades, com medo de encontrar algo sinistro neste quarto secreto, mas não Samantha. Ela decidiu explorar o espaço usando uma lanterna improvisada. Felizmente, não encontrou nada no espaço, exceto por uma garrafa de água e encanamento. Havia apenas teorias e especulações tentando explicar para que o quarto secreto era usado, com algumas pessoas na internet afirmando que o quarto provavelmente estava escondido, devido a uma renovação de saneamento ou preocupação com encanamento, que os antigos proprietários não queriam lidar. Esperamos que seja o caso. Número 4. Cartas da Primeira Guerra Mundial. Em 2014, um contratado descobriu uma coisa emocionante atrás das paredes do banheiro de uma casa, que ele deveria reformar. Várias cartas datadas de julho de 1918, foram trocadas por dois amantes, chamados Clement e Mary. As cartas descreviam o amor e a paixão de duas pessoas que fizeram o seu melhor para manter uma conexão um com o outro, mesmo em tempos tumultuosos e caóticos.
A descoberta das cartas motivou os proprietários a encontrar os parentes de Clement e Mary. Você ficaria feliz em saber que os parentes do casal confirmaram que sim, os dois acabaram se casando e viveram uma vida feliz. Ainda era um mistério como as cartas acabaram dentro das paredes da casa, mas todos ficaram felizes que as cartas estavam bem preservadas. Número 3. Infestação de cobras. Uma mãe de 42 anos chamada Amber comprou uma nova casa de 4 quartos e 2 banheiros em Centennial, no Colorado, pensando que finalmente seria um lugar seguro e agradável para se estabelecer. Mas ela estava terrivelmente errada sobre isso. Menos de 2 semanas após comprar a casa com todas as suas economias, ela encontrou seu cachorro encarando a parede de trás de sua garagem. Ao examinar mais de perto, descobriu uma cobra enroscada ao lado da porta, e quando colocou a mão na parede acima, podia sentir o calor do que acreditava ser outras cobras também. Aconteceu que a casa que ela comprou estava infestada de cobras. A família ficou preocupada com as cobras nas paredes de sua casa e passou a temer até mesmo ir ao banheiro, já que os répteis poderiam facilmente se arrastar até o vaso sanitário. A família teve que contratar um especialista em cobras para remover humanamente as cobras da casa, o que lhes custou uma quantia considerável de $11.000. O mais incrível foi que o especialista afirmou que algumas das cobras que encontrou pareciam estar vivendo na propriedade há cerca de 2 anos. Outra teoria proposta por um especialista em controle de pragas sugere a existência de um possível esconderijo de cobras sob a garagem. Enquanto isso, o coordenador imobiliário afirmou que não tinham ideia sobre a infestação de cobras, e se soubessem, teriam avisado Amber sobre isso. Infelizmente, ela está em uma situação difícil. Ela compartilhou com a estação de notícias local: "Esta é a minha primeira casa pela qual trabalhei a minha vida inteira, e não posso desfrutá-la. Meus filhos não podem desfrutá-la. Estou morrendo de medo." Ela acrescentou que não tem certeza se alguma vez se sentirá segura em sua casa, até que o problema seja completamente resolvido. Número 2. Míssil da Guerra da Coreia. Em 2011, William Whitman, de 70 anos, decidiu reformar o banheiro. Ele abriu uma parede para retirar um isolamento antigo e ali encontrou algo inesperado. Não era um gibi no valor de centenas de dólares, mas sim um míssil, de 20 polegadas, da era da Guerra da Coreia. Felizmente, o homem e sua esposa mantiveram a calma. Eles levaram o míssil para fora e o colocaram em sua garagem separada antes de chamar as autoridades. Uma equipe antibombas entrou e fez uma detonação controlada e segura à distância. Apesar de estar longe, os moradores da cidade afirmaram que puderam ouvir a explosão alta. O homem de 70 anos afirmou que antes deles, a casa pertencia a um veterano da Guerra Mundial, que talvez tenha escondido os mísseis nas paredes. Felizmente, todos estavam seguros. Número 1. $182.000 dentro da parede. Um contratado encontrou cerca de $182.000 em dinheiro, da era da depressão, escondido na parede do banheiro de uma casa que ele renovou. Depois de tropeçar nos esconderijos de dinheiro, ele achou que tinha acertado na loteria. Ele até posou com o dinheiro junto com a proprietária da casa, mas isso desencadeou um pesadelo legal que durou anos. O contratado chamado Bob não conseguia concordar com a proprietária, Amanda, sobre como dividir o dinheiro. Além disso, 21 descendentes de Patrick Dunn, o empresário rico que escondeu o dinheiro, foram adicionados à lista de pessoas que precisavam receber sua parte justa na descoberta. O advogado da propriedade de Dunn disse que a soma considerável poderia ter sido dividida entre Amanda e Bob, mas como não conseguiram concordar em nada, os dois foram para a justiça, e agora precisam dar uma parte para mais 21 pessoas. Acho que esse é apenas o pior cenário para os dois. Se você estivesse no controle desta situação, como dividiria o dinheiro entre Amanda e Bob? 50-50? 70-30? Me conte o que você pensa nos comentários abaixo. Agora é hora do assunto do vídeo de hoje. Mulher deixa a casa para vizinho e ele fica de boca aberta ao ver o que há dentro.
Um homem recebeu uma casa de sua vizinha, que era viúva. Era um prédio desgastado e em ruínas, e ele não esperava encontrar algo dentro dela. Um dia, decidiu inspecionar a casa e encontrou algo que nem em seus sonhos mais loucos poderia imaginar. Escondidos nas paredes de madeira da casa, estavam notas de dinheiro que estavam cuidadosamente empilhadas e embrulhadas em plástico. O homem compartilhou sua descoberta em um fórum online, e sem dúvida, muitos não conseguiam acreditar na alegação do homem. No entanto, ele afirmou que não tinha motivo para mentir. Seu dilema é que ele sabe que a mulher deixou para trás 2 filhos adultos. Ele compartilhou que os 2 não estavam mais em contato com a mãe muito antes dela falecer, mas ele sentiu a obrigação de dividir o dinheiro que encontrou com os 2 irmãos. Qual é a sua opinião sobre isso? Ele deveria guardar o dinheiro para si mesmo ou encontrar os parentes vivos da mulher? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários abaixo. Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião. Gostaria também que você deixasse o seu like e fizesse sua inscrição no canal, para fazer parte das nossas próximas descobertas. Até mais!